Colossenses, capítulo de número 3. Esse microfone aqui. Todo mundo achou? Sim. Filipenses, Colossenses. Colossenses 3? Sim, senhora. Verso número 2. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Amém? Palavra de Deus. O nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Colossos, ele diz, olha, vocês precisam pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Não pensem nas coisas da terra. Paulo, ele não fala apenas em pensar nas coisas da terra, mas ele fala também em buscar. Paulo fala, vocês devem buscar as coisas do céu. Vocês devem pensar nas coisas do céu. Nós vivemos em uma geração que tem todos os pensamentos centrados em si mesmos. Nós estamos acostumados a ver pessoas dizer, olha, você precisa pensar mais em si, você precisa pensar mais em você, mais em si. Mas todos os nossos traumas, todos os nossos problemas, tudo que nós enfrentamos é simplesmente por causa disso. Porque pensamos muito na terra, pensamos muito em nós e pouco no céu. Então, Paulo fala, pensem no céu. Porque se nós pensássemos muito no céu, nós teríamos muitos motivos para se alegrar nessa terra. Você imagina uma pessoa doente, um cristão doente. Quando ele fica com uma doença terrível, ele quase que não pensa no céu. Ele só pensa na sua doença que tem. Ele acorda, vê se vai aumentar, vai piorar. Ele vive focado nisso. Ele vive em torno disso. Imagina um cristão doente que pensasse mais no céu do que na enfermidade que tem. Ele viveria feliz, porque ele saberia que aquilo que ele não tem aqui agora, ele vai ter na eternidade. Ele vai ter no céu. Então, nós vivemos assim, porque se nós vivêssemos com todos os nossos pensamentos no céu, a gente viveria com mais esperança, com mais alegria. Pense em um cristão pobre. Ele vai pensar, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas se ele pensasse no céu, ele saberia que aquilo que ele não tem aqui hoje, ele vai ter amanhã, ele vai ter na eternidade, ele vai ter no céu. Então, Paulo, quando ele fala pensar, ele fala, não apenas tem um simples pensamento, mas ele fala, busque pensar no céu como uma fonte de satisfação para vocês, porque aquilo que governa a sua mente, governa a sua vida. Então Paulo fala, se vocês pensarem mais no céu, vocês serão governados pelas coisas do céu. O céu é um reino, tem gozo, tem alegria. Então, Paulo fala sobre isso, porque tudo que nós precisamos está no céu e não na terra. Nós, por natureza, nós somos seres insatisfeitos. Isso faz parte da nossa natureza. Somos seres assim, porque eu nunca encontrei um ser humano que tivesse totalmente satisfeito com seu estado atual. Se existe, eu nunca vi. Todo mundo tem alguma coisa para reclamar. Todo mundo está insatisfeito com algo. Todos nós estamos assim. Todos nós temos aqueles desejos que estão marcados no nosso coração, no coração de todo filho de Adão. Nós temos assim, temos desejo de pensar mais do que deveríamos pensar. Temos desejo de desejar mais do que deveríamos desejar. Nós temos anseios grandes demais. Então, isso é um problema que o ser humano tem, que os animais não têm. Você vai ver, os animais estão sempre satisfeitos com o seu estado atual. Você vai ver um peixinho no aquário ou no mar, ele está satisfeito. Se ele nasceu, ele vive assim para sempre. Mas o ser humano não. Ele está sempre insatisfeito. Se nasceu homem, às vezes quer mudar, quer se tornar para um outro sexo. Ele, se tem um trabalho hoje, já não quer mais trabalho, quer um trabalho melhor. Então, todos nós somos assim.
Então, não importa quais circunstâncias nos levam a estar insatisfeitos, isso é um pecado contra Deus, a insatisfação no nosso coração. O homem tem um coração insatisfeito por algumas razões. A primeira é isso, é que não existe nada nesse universo, por mais belo e atrativo que seja nesta terra, pode satisfazer o coração do ser humano. Não existe nada. Quero que vocês entendam que não é que as coisas da terra não são satisfatórias em si. Elas, em uma certa medida, são. Mas o problema não está nem nas coisas da terra. O problema está no nosso coração. O problema está em nós. Nós não fomos criados para esse mundo. Então, Paulo nos convida a pensar no mundo pela qual nós fomos criados. Paulo nos convida a pensar no céu. Por isso é que as coisas desse mundo nunca vão conseguir nos satisfazer. Porque nós não fomos criados para esse mundo. As coisas podem ser agradáveis aos nossos olhos, como as pinturas, como os quadros, mas elas em si não têm aquele poder para nos satisfazer. Você não pode satisfazer um leão com a comida de uma ovelha, nem uma ovelha com a comida de um leão. Por mais bela ou mais boa que a carne for, ela nunca vai satisfazer uma ovelha, porque esse não é o alimento que satisfaz o seu coração. Por mais bom, ou por mais azul que forem as águas do mar, ou que for o oceano, ele nunca vai satisfazer um pássaro. Por quê? Porque ele não foi criado para estar aí. Ele foi criado para voar. Mas o peixe em si está satisfeito no mar, mas o pássaro não. Assim é um ser humano. O ser humano foi criado para estar conectado com Deus, para ter a sua vida toda em Deus. Então, tentar satisfazer o coração do ser humano com as coisas da terra é como tentar satisfazer um leão com capim. Isso nunca vai funcionar. Nunca. Então, as coisas desse mundo, elas são como as águas salgadas. Você tenta beber para matar a sede, mas elas vão aumentar cada vez mais a tua sede. A razão pela qual o ser humano nunca vai se satisfazer com as coisas do mundo, seja ele crente ou não, é porque ele foi criado para uma outra dimensão. O segundo tópico é que os nossos desejos íntimos da nossa alma, eles são desejos eternos. O nosso coração foi programado por Deus para se satisfazer com coisas eternas. Porque o coração é grande demais e as coisas do mundo são pequenas. Você conhece o tamanho dos desejos do seu coração, da sua alma. O coração é grande demais. Então, Deus fez o nosso coração com desejos eternos. Seja no coração do crente ou do descrente, existe isso em nosso coração. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim, Eclesiastes 3, 11, diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem anseio pela eternidade, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, o sábio Salomão, ele diz, olha, Deus criou o coração de todo ser humano com anseios eternos, com desejos eternos. Sabe, o ser mais insignificante que existe nesse universo, dentro da sua alma, existem desejos eternos, prazeres eternos. O nosso coração nunca vai se satisfazer com coisas que não são eternas. Nunca. Então, e toda vez que o ser humano estiver distante de Deus, ele vai ficar assim, distante da verdadeira satisfação, distante do verdadeiro prazer. O sábio diz que Deus colocou a eternidade em nossos corações. Vocês vão ver, eu gostaria que vocês meditassem sobre esse versículo, a gente vai pensar muito sobre ele hoje. Isso nos leva a entender que Deus não criou absolutamente nada nesse mundo que não seja eterno para nos fazer feliz. Deus não criou nada nessa terra para fazer o ser humano feliz. Absolutamente nada. Não pense, irmãos, que Deus criou um ser humano para fazer você feliz, como um homem ou com uma mulher. Não pensem que Deus preparou uma pessoa para fazer você feliz. Pensar desse modo é pensar de uma forma estúpida, porque isso não existe. Não existe um ser humano nesse mundo programado por Deus para fazer outro ser humano feliz. Isso nunca existiu. Então, Deus criou nosso coração assim, com esse prazer eterno, com desejos eternos, que ninguém além dele mesmo pode satisfazer. Então o sábio fala sobre isso.
E a gente se ilude, às vezes, com esses filmes de romance. Não acreditamos que a pessoa basta encontrar uma outra pessoa que gosta, casar, viver assim, a pessoa vai ser totalmente feliz. Mas isso é ilusão. Não existe nenhum ser humano nesse universo com o potencial de fazer outro ser humano feliz. Isso nunca foi um ensino bíblico. A Bíblia nunca ensina que um ser humano tem poder para fazer outro ser humano feliz. Nunca. Não, toda a nossa fonte de satisfação, prazer e alegria, ela vem do Criador. Ela vem de coisas eternas. O mundo e os seus filmes de romance nos iludem. As fotos que a gente vê no Instagram, no Facebook, pessoas felizes com um monte de sorriso, isso é tudo aquilo que o sábio diz, é tudo vaidade. A verdadeira felicidade está nas coisas eternas. Então, nós passamos a maior parte da nossa vida com esse ensino que nós só precisamos encontrar alguém igual a nós. Para nos fazer totalmente feliz. Às vezes as pessoas pensam que elas precisam se casar para ser felizes. Vou dar um exemplo aqui. Mas você não vai encontrar absolutamente nenhuma alegria no casamento que você não tenha encontrado primeiramente em Cristo. A Bíblia nunca diz que você precisa casar para ser feliz. Isso não é um ensino bíblico. Porque toda fonte de satisfação, alegria, prazer, ela emana do Criador. Ela vem do céu, ela vem do alto. Eu quero que você me entenda. Essas coisas todas são agradáveis. Mas por mais agradáveis que elas sejam, elas não foram criadas pelo Criador para fazer o ser humano feliz. Ou para satisfazer o coração do ser humano. Isso nunca esteve na palavra de Deus. Não se iludam com essas coisas. A gente assiste muitos filmes com essas imagens, com isso tudo. Mas o teu próprio coração, que não precisa de prova. Você deseja tantas coisas que acha que vão fazer feliz. Quando você consegue acontecer essas coisas, essa felicidade dura por um tempo e depois você quer algo maior. É sempre assim. Então, todas essas coisas, elas servem para suprir as nossas necessidades. Mas não em si para nos satisfazer por completo. Elas não satisfazem o nosso coração. Elas nos fazem felizes por um período de tempo, mas o foco principal de Deus ter criado todas essas coisas é as nossas necessidades, não a nossa satisfação final. É verdade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem no sexo. O ser humano vive para satisfazer esse prazer. Todo ser humano tem prazer por isso. Mas isso em si não satisfaz o coração do ser humano. O ser humano, depois de acabar de ter uma relação, ele vai querer uma coisa maior do que isso. Porque se o coração do ser humano ser uma prostituta seria o trabalho mais satisfatório que existe. Não, tudo isso, por mais agradáveis que são aos nossos olhos, eles não satisfazem a nossa alma. Porque o sábio diz, olha, Deus colocou a eternidade dentro de vocês. E Paulo diz, pensam nela. Coloquem todos os vossos pensamentos nele. Pensem no alimento. O ser humano, ele trabalha para o alimento, né? Quem é o ser humano que não trabalha para se alimentar bem? Sabe, o Salomão diz assim, Eclesiastes 6:7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca está satisfeito. As melhores comidas que você come, por mais que podem satisfazer o seu corpo, mas elas não vão no mais profundo da sua alma para satisfazê-la. Então, essas coisas todas que Deus criou no mundo, elas não têm o propósito final de nos satisfazer. Pense na água, ela mata a sede, mas não mata a sede insaciável da sua alma, aquela satisfação final. Pense no dinheiro, ele compra roupa, compra celulares, compra um monte de coisa, mas ele em si, ele não satisfaz a alma, sabe? Porque se o dinheiro em si tivesse poder suficiente para satisfazer o nosso coração, aquele jovem rico, ele não procuraria Jesus para dar um sentido para a sua vida. Ele procurou Jesus porque ele sabia que mesmo tendo o dinheiro que ele tem, ele precisava de algo maior para a sua alma. Existe algo que você nunca vai conseguir comprar, é satisfação para a alma. Dinheiro nenhum compra isso. Porque os anseios do nosso coração, eles são da eternidade. Eles são do céu. São como, existe o DNA de Deus em nós. Pense nas melhores companhias que você tem, nos melhores amigos, nos melhores irmãos, pense em tudo. Que mesmo você tendo a melhor família, os melhores irmãos, os melhores amigos, os melhores colegas,
você ainda se sente sozinho. Não é porque não tem ninguém para estar com você. Mola a sua alma gritando, pedindo por algo maior. Esse algo maior não é o vazio existencial, é a necessidade do Criador. Então, Paulo diz, você tem que pensar no céu. A companhia que sua alma realmente precisa para estar satisfeita aí do Criador é de Deus. É nele que você deve depositar toda a sua força, todos os seus pensamentos, tudo. Eu quero que vocês entendam algo, irmãos. Essas coisas em si são boas, mas elas, mesmo com toda a bondade e beleza que tem, não são suficientes para satisfazer o nosso coração. E por causa disto, os filhos dos homens, eles vivem perplexos, vivem confusos, se questionando. Mas então qual é o sentido da vida? Se o que comemos não nos satisfaz, se o sexo não nos satisfaz, se o dinheiro não nos satisfaz, então qual é o sentido da vida? Então, isso perplexa. Se não poderemos encontrar o prazer final para a nossa existência, nem no sexo, nem no dinheiro, nem no bom trabalho, nem numa boa família, onde encontraremos esse sentido da vida? Perdem o prazer pela vida porque pensam que a vida é só isso que elas procuram, que elas têm, o que elas conseguem ver com os olhos. Tem gente que diz que a vida não vale a pena. Tem gente que diz que não adianta viver, que a vida é uma chatice. Tem gente que pensa, para que viver? Se vocês forem estudar Deus, eles vão falar muito sobre isso. Não apenas os ateus, tem pessoas que estão na igreja também, que não conseguem ver nenhum sentido, nenhum prazer na vida. Quando você discorda de alguém, sem saber o que a pessoa pensa, você está sendo preconceituoso. Se discordar de alguém, então é bom entender o que a pessoa pensa, para você poder dar uma resposta para aquela pessoa. Eu fui ler esses dias sobre um filósofo chamado Alberto Camus. Ele é um filósofo existencialista. Ele fala assim, a única pergunta que a gente realmente deveria se fazer é a seguinte: por que a gente ainda não se matou? Por que a gente ainda não se matou vivendo nesse mundo sem sentido? Eles não têm fé em Deus, não tem nenhuma fé. Então ele fala, a pergunta que realmente deveria ser feita é essa: por que a gente insiste em viver? Será que a vida é só isso? Ele vai perguntar isso, um ateu. Ele vai dizer o seguinte: a vida em si, ele é uma piada. Não tem sentido. Então, até pessoas famosas como William Shakespeare, ele vai falar assim: a vida é um conto narrado por um idiota, e que no final não tem sentido nenhum. Você vê, são pessoas famosas que não conseguem ver nenhum sentido na vida, mesmo com toda a posição, dinheiro, fama que eles conseguiram alcançar nesse mundo. Não conseguiram alcançar um prazer final para a sua existência, não conseguiram achar o prazer genuíno da vida. Então, o filósofo austríaco Ludwig, ele fala assim, não sei com certeza porque estamos aqui, mas estou quase certo que não é para encontrarmos satisfação em nós mesmos. Ele diz, crer em Deus significa ter um sentido de vida. Encontrar um sentido para nossas vidas. Então eu espero que Deus me ajude nessa noite para poder falar com os irmãos que a vida tem um sentido. A vida é bela, a vida é boa. A vida não é aquilo que a gente... Segunda-feira é boa, porque ela foi criada por Deus. Então, eu ouvi sobre uma narração do reverendo Dorival Cunha. Ali é um pastor brasileiro que nem é muito famoso, mas é o melhor, acho que é uma das melhores pregações que eu ouvi. Ele vai dizer o seguinte: dentro de cada um de nós existe uma grande sede por felicidade. E este grito está em nossa alma, no âmago do nosso ser. É verdade, nós nascemos com esses desejos e não podemos fingir que eles não existem. Ele está aí, nas profundezas de nossa alma, clamando por satisfação, gritando por felicidade. Sentimos falta de coisas que nunca tivemos. E não há nada de errado nisso. Almejar uma boa felicidade, almejar uma boa carreira, uma boa família, um bom estilo de vida, uma vida diferenciada. Porém, as coisas se realizam em nós, logo percebemos que elas não conseguem nos experienciar por completo, uma vez que nossos desejos estão muito além das coisas que podemos obter nesse mundo. Mesmo que nos apaixonarmos e nos casarmos com uma boa pessoa,
logo descobriremos que, por mais sagrado que seja essa união, ela não representa a expressão final para a felicidade. Então, sem dúvida que essa busca por satisfação, ela é boa, ela não é má em si. Ela nos revela que fomos criados para uma outra dimensão. Ela nos revela coisas. Ninguém nasce com desejos que não podem ser satisfeitos. Ninguém. Pensem na criança, ele diz. A criança nasce com sede. Existe o leite. Nasce com fome. Existe a papinha e o leite para satisfazer essa sede. Pensa no patinho. Ele tem prazer pela água, existe a água. Pensa no homem. Ele tem prazer por sexo, existe o sexo. Então, ele vai falar o seguinte. A grande questão nisso é a seguinte. Então, como C.S. Lewis diz, então se eu descubro em mim desejos que não podem ser satisfeitos, o que eu devo responder? Qual é a coisa mais óbvia ou mais provável que pode ser? Se eu encontro dentro de mim desejos que não podem ser satisfeitos, e C.S. Lewis diz, a explicação mais provável, se eu encontrar em mim esses certos desejos que não existe algo nesse mundo que pode satisfazê-lo, é porque eu fui criado para um outro mundo. Dimensão. Então, somente quando nós temos ciência desse fato, a gente consegue achar um sentido para a nossa vida. A gente consegue ver que algumas coisas aqui, nesse mundo, nunca vão nos satisfazer. Esses bens terrenos, eles não constituem a felicidade final do ser humano. Irmãos, eu estou convencido, eu aceitei isso faz um tempo, que não há nada nesse mundo que pode satisfazer um coração que foi criado para estar no céu. Não há absolutamente nada. Um homem que foi criado para estar no céu nunca vai satisfazer com as coisas desse mundo. Quando o tédio às vezes bate o teu coração, não é porque falta coisas, como dinheiro, como um bom emprego, como mais relações ou mais diversões. Não. É o clamor da sua alma, clamando por algo maior, clamando pelo Criador, chamando por Deus mesmo em silêncio. É sua alma pedindo por Deus. O coração do ser humano, ele é egoísta. Coisas grandes. Você não precisa ir muito distante. Olha o celular que você tem. Ele não tem nenhum problema, mas talvez você quer um melhor. Olha para o trabalho que você tem. Talvez você consegue pagar suas contas, mas talvez você quer um melhor. É porque o nosso coração, ele quer coisas grandes. Não é que ele quer coisas grandes, ele quer coisas maiores. E essas coisas maiores, ele só vai encontrar no céu, pensando no céu, pensando nas coisas da eternidade. Irmãos, eu creio que a felicidade existe. A felicidade existe. E o que temos visto nesse mundo são apenas anúncios que ela existe. São marcas que ela existe e que nós acharemos essa felicidade pensando nas coisas do céu, pensando em Cristo. É para lá que devemos direcionar nossos pensamentos. É para lá que devemos direcionar todas as nossas forças, todas as nossas energias. Como Paulo diz, pensem no céu. Você não vai encontrar absolutamente nada nesse mundo para satisfazer o vosso coração. Nada. Ou na linguagem do salmista, como ele diz, elevo meus olhos para o alto, para o céu. É de lá que vem o meu refúgio. É de lá que vem a minha alegria. É de lá que eu consigo encontrar um sentido para mim, para a minha existência. Eu não sou um erro da natureza. A vida tem um sentido, ela tem uma lógica. A felicidade existe. Então, voltando para a questão do C.S. Lewis, quando ele diz assim, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de ser satisfeito nesse mundo, isso não quer dizer que pode. Isso não quer dizer que a vida não tem sentido. Isso não quer dizer que a vida não vale nada. Não, a vida vale sim. Esses prazeres no teu coração, foi Deus quem colocou aí para você procurá-lo. E só Ele pode satisfazer esse desejo. Se isso for verdade, a gente deve tomar cuidado por duas coisas. Primeiro, para não desprezar os bens terrenos que também receberam da parte de Deus, porque são bênçãos da parte dele. Não confundir esses bens terrenos que recebemos aqui como se fosse o prazer final da nossa existência. A gente deve usar esses bens terrenos como o viajante usa quando está no seu caminho. Ele vai usar, mas não vai para a sua viagem. Ele vai continuar a peregrinar no seu caminho. O povo de Israel viu isso no deserto. A gente deve ter cuidado com isso. O fato das coisas desse mundo não poderem nos satisfazer, eu repito isso,
Isso não quer dizer que elas não servem para nada. Elas servem, irmãos. Elas servem para nos mostrar que existem coisas melhores e maiores do que essas que temos visto com nossos olhos. Isso tudo que existe aqui são como setas, são como o Criador deixou nesse mundo para que possamos procurá-lo. Essas marcas que a gente vê de felicidade no mundo em algumas pessoas, ele é uma forma de Deus falar, ela existe. A felicidade existe. Ele jamais vai desejar algo que não existe ou que não possa alcançar. Tudo que você deseja pode ser alcançado. E se você não encontra esses desejos que o teu coração tanto procura, isso não quer dizer que ele não existe. Talvez você tenha procurado em lugares errados. Todos nós aqui temos desejos fortes em nosso coração. E você não pode fingir que você não tem. Você não pode fingir como se você fosse um ser humano totalmente satisfeito. Porque você, no âmago do teu ser, no fundo da sua alma, você sabe que você não é. O nosso Criador, ele vai falar sobre isso. Pensem na felicidade. Nós procuramos essa felicidade. E os homens não procurariam se não soubessem o quanto ele é importante para nós. Ele é algo que, ainda que a gente veja as suas marcas nesse mundo, ela não é desse mundo. O apóstolo de Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. A alegria existe. E o Paulo diz, ela pertence ao reino de Deus. Ela não é resultado de uma vida assim, sem problemas, uma vida saudável. Ela é um fruto do Espírito. Ela não é desse reino. E tudo que a gente vê nesse reino são apenas marcas que apontam para a verdadeira felicidade. E vocês não podem pensar que ela não existe pelo simples fato de você não terem ela aqui ainda. Ela existe. Então, se vocês pensarem naquilo que está no céu, que está ali nessa vida, vocês vão encontrá-la. Tudo que o ser humano, tudo que é de bom que o ser humano deseja nessa vida, nesse mundo, ela pertence ao mundo vindouro. Pensem na paz. O ser humano quer paz. Todos nós queremos paz. Então, Paulo fala assim, olha, mas o fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é paz. E Paulo ainda diz porque o reino de Deus não consiste nem em comida, nem em bebida, mas paz. A paz que o ser humano busca nesse reino, ela pertence ao reino de Deus. Então, Paulo diz, foquem a vossa mente lá no céu. Você vai encontrar essa paz. Você vai encontrar essa felicidade. Você vai encontrar essa satisfação. Você consegue perceber que até nos corações das pessoas que não têm temor a Deus, tem desejo de paz? Tem prazer. Até no coração mais iníquo, mais profano que existe, existem desejos eternos. Porque o sábio disse, olha, Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas o homem não consegue perceber isso. Em cada um de nós existe isso. E nós procuramos por isso. Todos nós procuramos por isso. O nosso maior problema não é nem a busca por felicidade ou por um sentido para nossas vidas, mas sim um conformismo com a felicidade pequena demais desse mundo, sendo que Deus nos chamou para desfrutar de uma verdadeira felicidade, que é gozar dele, conhecê-lo, amá-lo e viver para ele para todo sempre. A criatura nunca vai encontrar um sentido para o Criador. Não importa que o ser humano for, se primeiro não achar o Criador da vida, jamais achará um sentido para a sua vida. Primeiro é o Criador. Enquanto o ser humano não entender isso, é a vida. Nunca. Deus jamais colocaria no teu coração um desejo, um prazer, uma vontade que ele não tivesse poder para satisfazer. Todo desejo que tem no teu coração, ele pode ser satisfeito. Entendam, eu não disse que você pode satisfazer o desejo do teu coração. É impossível isso. Mas o Criador pode. Então o salmista diz assim, alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Só Ele. Ele não diz outra pessoa vai satisfazer. Não disse um emprego, não disse um casamento, não disse mais riqueza, um celular novo ou roupas novas. Ele disse o Senhor vai satisfazer. Ninguém além de Deus conhece exatamente ninguém. Por isso ninguém conhece o coração de ninguém, além do Criador. Tudo que nós conhecemos é o que as pessoas mostram por fora, mas nossas necessidades mais profundas estão na alma, estão no coração, estão dentro de nós. Eu pergunto, tu acha mesmo que o Criador colocaria um desejo no seu coração que não tem poder para satisfazer? Sendo que a Bíblia diz que
É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Esse anseio por felicidade é o Cristo, é Deus que colocou no seu coração para você buscar nele. Esses desejos insaciáveis do nosso coração é Deus nos mostrando que ninguém, absolutamente ninguém, além dele, vai nos fazer. Ninguém, irmãos. Então, não é que falta mais coisas, não é porque falta mais diversões, não é que falta mais sexo, não é porque falta formação, não. Talvez é porque falta Deus na sua alma. Onde falta Deus, falta tudo para a verdadeira felicidade. Falta tudo para achar um sentido na vida. Falta tudo. Você não pode fugir dessa realidade. Você pode fugir de tudo, mas você há desejo no seu coração que clama por felicidade, que clama por prazer, por satisfação. Então, enquanto mais cedo o homem reconhecer que ninguém, além de Deus, pode satisfazê-lo, mais cedo ele vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. Deus não pode dar a verdadeira felicidade para um homem que acha que pode ser feliz sem ele. E esse homem que vive sem Deus, essa mulher que vive sem Deus, buscando por felicidade, ela se engana, porque nunca vai encontrar. O nosso apóstolo diz o seguinte, porque a felicidade, ela pertence ao reino de Deus. Ele é um fruto do Espírito. E o homem que não tiver o Espírito não terá essa felicidade, não terá essa paz, esse descanso na alma. Deus não pode dar sentido para a vida de um homem que acha que pode encontrar sentido sem Ele. Esses são os seres humanos mais felizes. Aqueles que entendem que não existe nem felicidade, nem sentido para suas vidas sem Cristo, sem o Criador. Então, eu para vocês, irmãos, sejam sinceros comigo. O que realmente dará um sentido para a sua vida? Eu quero que você seja sincero comigo nessa noite, com você mesmo. O que você acha que pode dar para a sua alma, que pode torná-la ou fazê-la feliz? Você experimentou muita coisa e não deu certo. E existem pessoas que buscam por felicidade e vão continuar buscando e nunca vão achar. Porque buscam essa felicidade longe do seu Criador. Vão buscar no sexo, vão buscar no dinheiro, vão buscar na bebida, vão buscar nas drogas, vão buscar em guardar mais fundos, mas nunca vão encontrar essa felicidade. Porque é como procurar felicidade no vazio, no vácuo, onde não existe. O que realmente existe um ser humano feliz? Não há nada que a gente possa buscar como se fosse algo novo, que alguém não experimentou e dizer, existem pessoas que estão experimentando isso. Se eu experimentar isso, eu serei feliz. Tudo que você tenta buscar para te fazer feliz, outras pessoas tentaram buscar e não conseguiram. Assim como elas, você vai fracassar se buscar a felicidade longe de Deus. Não existe nada de novo debaixo do sol, disse o Salomão. Ele diz o seguinte, o que tem sido, isso pode ser. E o que se tem feito, não há nada de novo debaixo do sol. Você pessoas que viveram na antiguidade, eles não são tolos. Eles tentaram ser felizes sem Deus e não conseguiram. Então o sábio diz o seguinte, alguma coisa que se possa dizer, isto os séculos antes de nós. Então o sábio diz isso em Eclesiastes, no primeiro capítulo, vai falar sobre isso. Nem as músicas mais agradáveis, nem as pessoas mais agradáveis, nem os quadros, nem os perfumes, nem as viagens, nem as diversões, nada além do Criador, nada além das coisas eternas podem satisfazer o nosso coração. Nada, irmãos. A vida em si, eu quero dizer para vocês, não é algo sem sentido. A vida em si não é um tédio. A vida tem um sentido. Deus jamais criaria algo sem sentido. A vida tem um sentido, irmão. O nosso maior problema é que nós não queremos apenas achar o sentido para a nossa vida. Nós queremos criar um sentido para ela. Sendo que o Criador já tem esse sentido para nós. O sentido da vida é esse. Crer, desfrutar, gozar do Criador e obedecer os seus mandamentos. Quando o autor da vida, o nosso Deus, se manifestou para dar um sentido na vida dos seres humanos, o que eles fizeram? Eles o mataram. Eles mataram o sentido da vida dentro deles. Então todo ser humano sem Deus é um assassino de Deus na mente. Eles não matam Deus na estaca,
no madeiro, de novo, mas eles matam em seus pensamentos. Eles aniquilam Deus. Eles acham que Jesus existe para destruir os seus prazeres, a sua alegria. A alegria das bebidas, a alegria das coisas erradas. Sendo que eles se afastam do verdadeiro sentido da vida, da verdadeira alegria. Eu pergunto, qual a coisa que foi criada que pode ter sentido longe do seu Criador? Nada. Não algumas coisas, nada. Então, irmãos, Jesus disse em João, no capítulo número 10, no verso 10, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham sentido, que vocês tenham paz, que vocês tenham qualidade de vida. Eu vim para isso. Então eu pergunto, e repito a minha pergunta, como pode o ser humano, como pode você querer achar o sentido da vida se você busca esse sentido longe do Criador? Você nunca vai encontrar. Não reclama que a vida não tem sentido se você procura esse sentido longe de Deus que criou você. Enquanto eu prego, você sabe as coisas que passam. Você sabe as coisas que enfrenta à noite. Você sabe as coisas que mais perturbam a sua mente quando você está na sua cama de noite, quando ninguém está. O ser humano ele só consegue ser ele mesmo quando ele está sozinho. Aí toda a máscara cai. Aí ele consegue se livrar de toda a máscara que ele usa em público. Então, irmãos, Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida tem sentido. Existe uma verdade para a vida. Existe um caminho a ser seguido. Jesus é a vida, Ele é o caminho. E quando fugimos desse propósito, quando nos afastamos desse propósito, nos afastamos de tudo. Da felicidade, do sentido da vida e de tudo aquilo que pode fazer o coração do ser humano feliz. Não é que a vida não tem sentido como nós imaginamos. Nós destruímos esse sentido. Nós se afastamos desse sentido, irmãos. Você não é resultado apenas de uma relação sexual. Você não é resultado apenas de um... Você foi criado por Deus com um propósito. A tua vida não foi um erro. Não foram apenas os teus pais que planejaram você. Ou você não é apenas um acidente. Você foi criado por Deus. Deus criou você, irmãos. Então, não é no psicólogo, não é no filósofo, não é nas coisas, não é em vídeos e um monte de vídeos sobre o sentido da vida que você vai achar um sentido da vida. Em Deus, em Cristo, só nele, nada mais. Outras pessoas tentaram buscar esse sentido em outros lugares e não acharam. A vida tem sentido. Uma vida sem Deus, eu repito para vocês, é uma vida confusa. É uma vida sem sentido. É uma vida sem alegria. Uma vida sem prazer. Não existe um ser humano mais infeliz do que aquele que tenta ser feliz sem Deus. A vida de todo ser humano sem Deus é uma vida infeliz. É uma vida sem sentido. Porque ele apenas trabalha para encher o seu estômago e nada mais do que isso. Mas a vida é mais do que isso. A vida é mais do que pagar boletos, a vida é mais do que... Ela é boa. Porque ela foi criada pelo bom Deus, irmãos. E nós devíamos estar a gozar dessa vida que foi criada por Ele. Porque Ele é uma. Ele é único. Em breve a gente vai deixar tudo aqui. E vamos estar com aquele que nos criou. A vida tem sentido. Então, o homem, ele foi criado como uma flecha. O homem não foi criado como uma metralhadora, ele foi criado como uma flecha. Que tem um único alvo. Ele não criou o homem com vários alvos. Tem um alvo. E se o ser humano, na sua vida, na sua peregrinação nesse mundo, falhar naquele alvo, ele vai falhar em tudo. Você foi criado por Deus, para Deus. Então, a infelicidade começa quando o ser humano pensa que consegue ser feliz sem Deus. Aí ele começa a ser infeliz. A insatisfação começa quando ele tenta se satisfazer com algo que não é Deus. Ele é uma flecha, entendem? Tem um alvo. Esse alvo está destinado, apontando para Deus. Pensa em Adão. Quando ele tentou se satisfazer com algo que não é Deus, o que aconteceu? Ele pecou. Quando ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu tudo. O sentido para a vida em si, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite da vida.
Então, tudo perde sentido quando o ser humano perde a comunhão com o seu Criador. Tudo perde sentido quando o ser humano não consegue olhar para o Criador da vida e buscar nele aquilo que ele foi criado para ser, que é feliz. Deus não criou você para você ser um ser humano infeliz. Deus não criou você para toda felicidade depender de ilícitos ou de coisas. Deus criou você para a tua felicidade depender dele. Deus criou você para ele. Então Paulo diz assim, em Romanos no capítulo 11, no verso 36, diz assim, porque dele, por ele e para ele, são as coisas, glória após a ele eternamente. Você foi criado para ele. Por que você foi criado? Para ele. De onde você veio? De Deus. Onde você está indo? Você sabe se está indo para o céu ou para o inferno. Mas a verdade é uma, você foi criado para ele. A menos que você esteja nele, com ele, e você nunca estará satisfeito. Nunca. Como Agostinho diz, criaste-nos para nós. E o nosso coração nunca vai encontrar alegria se não tiver em ti. Ele diz, tu nos criaste para ti, ó Deus. Se nós estivermos distante de ti, nós nunca vamos encontrar a verdadeira felicidade. Vamos estar sempre insatisfeitos, sempre infelizes. A única razão da infelicidade de todo ser humano nesse mundo é tentar buscar felicidade sem Deus. É tentar buscar felicidade longe de Deus, nas coisas. Você tenta imaginar a vida de um ser humano que acha que a bebida pode fazer-lhe feliz. Pensa em imaginar na vida de um ser humano assim. Como se os bêbados fossem as pessoas mais felizes que existem. Ninguém. As pessoas às vezes empregam tanto esforço para se fazerem felizes, mas a palavra de Deus diz em João, no capítulo 15, no verso 5, olha, se em mim vocês não podem nada. Vocês não podem absolutamente... Não é que se em mim vocês não podem muitas coisas. Não, Jesus fala assim, se em mim vocês não podem nada, vocês não podem achar um sentido da vida, vocês não podem ser feliz, vocês não podem estar satisfeito, vocês não podem nada. Isso quer dizer justamente isso, que sem Cristo você não pode nada. Então, tira da tua cabeça a ideia estúpida de tentar se fazer feliz, porque você não vai conseguir. Você nunca vai conseguir se fazer feliz. O único que pode fazer feliz no teu coração é Deus. Só Ele. Não perca seu tempo. Busque a felicidade onde realmente ela existe, em Deus. Eu falo, não desperdice seu tempo. A Bíblia nunca manda buscar felicidade. Não existe um texto bíblico que fala assim, buscar a felicidade. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia sempre fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto está próximo. Buscar o Senhor com todo o teu coração. Porque buscar a Deus é buscar a verdadeira felicidade. É buscar o sentido para a vida. É buscar o sentido para o qual nós fomos criados. Não existe 5 passos para ser feliz, ou 4 ou 6. Não existe. Se você mesmo nesse livro for que é furada, não existe. A genuína felicidade consiste nisso. Como Agostinho diz, alegrar-se em vós e por vós, e não a outra felicidade, como diz Agostinho. Então ele diz, os que julgam que existe outra, apegam-se a uma falsa alegria, uma alegria que não existe, que está apenas nos lábios e que nunca desce no coração. É uma alegria falsa, tola. Eu repito para você nessa noite, e quero que você chegue em casa hoje pensando nisso. A felicidade existe, a alegria existe, o prazer pela vida existe. E ele encontra esse prazer quando ele se encontra com aquele que o criou. Vocês veem como é que Satanás nos engana? Toda vez que a gente está triste, desanimado, angustiado, a gente tenta preencher sempre com alguma coisa que não é Deus. A gente tenta sair um pouco, tenta ver alguma coisa na internet, a gente tenta fazer um monte de coisa, mas para nos desviar do propósito final, que é buscar nele. É aquela questão da triste no ouro. Não conseguir buscar a genuína felicidade em Deus. Não, depois que o homem encontra Cristo, o homem Jesus, o Deus homem, ele encontra o sentido da vida. Ele encontra o prazer, ele encontra o motivo pelo qual ele faz viver. O ser humano, é um ser humano feliz quando se encontra com Cristo. O ser humano, é um ser humano de verdade. Olha, o ser humano é verdadeiramente um ser humano quando se encontra com Cristo. Fora disso, ele não passa de um cadáver ambulante nesse mundo, sem sentido. Não sabe quem é, não sabe de onde veio e não sabe de onde vai. Por isso que o coração dele é confuso. Então, todo ser humano sem Deus é um ser humano confuso. A Bíblia fala assim que Deus fez tudo bom.
Deus fez tudo reto. Mas o homem quer fazer o quê? Quer complicar tudo. Eu falei que o homem quer complicar tudo. Então, pense em Cristo. Pensa, se você é um ser humano que sente que você está perdido dentro da sua alma, Cristo é o caminho. Você sente que é um ser humano que há trevas no seu coração, Ele é a luz. Você sente que o teu coração é sedento por algo, Ele é a água, Ele é o alimento, Ele é a paz. Você não tem paz, Ele é a paz. Você está perdido, Ele é o pastor. Você se sente solitário, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Pai do órfão, o juiz das viúvas. Ele é um Deus eterno. Nele você vai encontrar tudo e muito mais do que o teu coração procura. Você hoje ouve isso, você fala, não, realmente está certo. Mas quando o tédio bate a porta do seu coração, você não pensa nisso às vezes. Quando o tédio bate a porta do seu coração, isso bate no coração de todo ser humano. Às vezes bate em mim também. Você fica assim, sem saber o que fazer. Mas no fundo você sabe o que tem que fazer, mas você não crê. O que você tem que fazer? É buscar satisfação naquele que te criou. Vocês podem observar algo que toda vez que Jesus entrou na vida de um ser humano, aquele ser humano se tornou um ser humano feliz. Pensem naquela mulher que ela ficou 12 anos com um fluxo de sangue. Aquela mulher, ela desperdiçou, eu não vou falar que desperdiçou, mas ela gastou o seu dinheiro com médicos, gastou o seu dinheiro com um monte de coisas para tentar buscar sarar aquela enfermidade, encontrar um sentido, uma certa paz para a sua alma. Mas a Bíblia fala que ela desperdiçou tudo, que ela perdeu tudo e não conseguiu o que ela procurou. Mas a Bíblia diz que certo dia ela procurou Cristo, ela viu Cristo e chegou com fé, tocou em Jesus e encontrou o Pai. Ela foi sarada daquela dor. Você vê que o que aquela mulher procurou em 12 anos, ela encontrou em apenas alguns segundos tocando para Jesus. Apenas alguns segundos tocando para Jesus foi suficiente para trazer a paz no coração que ela procurava há anos. Vem que ela não precisou fazer nada, apenas procurar o autor da vida, aquele que tem o que ela precisa, o que ela procura. Ela com fé, ela com medo, tinha medo de fé, tinha medo de pavor, né? Vai tocar num homem assim que ela não conhecia, mas ela fala, eu preciso dele. É dele que eu preciso. Ela estava imunda com aquela enfermidade, né? Então pense que não importa quão imundo você esteja, se você tocar em Jesus, você vai ser sarado da enfermidade que você tem, da angústia, do vazio, da solidão enganosa que está na sua alma. Em Cristo há tudo. Em Cristo há muito mais. O apóstolo Paulo fala que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. O sentido da vida é esse, irmãos. Viver para aquele que nos criou. A vida é bela. Chega em casa, bebe uma Coca-Cola, porque a vida é bela, se alegra, faz qualquer coisa, porque hoje é o dia que Cristo fez. E você deve se alegrar nele. A gente, às vezes, quando ouve que vai para o culto, a gente já fica com o cara triste, às vezes, né? A gente, na segunda-feira, a gente já fica com o cara triste. Você vê que as pessoas não conseguem se alegrar na vida, gozar da vida que Deus criou, como se a vida não fosse boa. Deus não cria nada que não seja bom. O mal está no nosso coração. A insatisfação está aí. O sentido da vida consiste nisso. Em entender que nós somos passageiros desse mundo. E que você deve aproveitar cada segundo, cada minuto, para desfrutar da sua família, para obedecer ao seu Criador, para estar com seus amigos e irmãos, viver intensamente. Se alegrar nisso, porque isso é um dom de Deus. Buscar a verdadeira satisfação que vem dele e de mais ninguém. A vida tem sentido. Não acorda amanhã como se Deus criou você apenas para reclamar na segunda-feira. Amanhã é um dia... Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegra-se nele. Não pensa que a vida não é boa porque as pessoas fizeram mal para você. Não pensa que a vida não é boa só porque a tua forma de encarar a vida não seja boa. A vida é bela, irmãos. Olha que palavra bonita. A vida é bela. E ela existe. Então, irmãos, a vida passa a ter um sentido quando você entende que existe um Criador e que em breve você vai se encontrar com Ele. Sabe, irmão? A vida passa a ter um sentido quando você entende isso, quando você entende que você está nesse mundo com um propósito.
Você não foi um erro, você foi um propósito divino. E que em breve você vai encontrar com o teu Criador. Pense numa coisa boa. Saber que em breve você vai se encontrar com Deus. Saber que você é um passageiro nesse mundo. Não existe um ser humano que esteja em casa nesse universo. Crente ou descrente, todos nós estamos de passagem aqui. Todos nós. Uns estão de passagem para o céu, outros para o inferno. Mas todos nós estamos de passagem. Imagina você não conseguir encontrar um sentido na vida aqui, vai encontrar outro sentido lá no quinto dos infernos, queimado. A vida do ser humano não é fácil, porque ele complica tudo. Existe um sentido para a vida, é simples. Existe um Deus que nos criou. Então, eu falo para você nessa noite, se você crê no Filho de Deus, você terá vida dentro de ti. Porque a vida eterna é essa. Que criam a ti, ó Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. Essa é a genuína vida que vale a pena ser vivida. Quando o ser humano crê em Deus, quando ele recebe essa vida aqui em Deus, a vida vale a pena ser vivida, porque ela se torna bela, ela se torna boa. Sabe você acordar sabendo que existe um Deus que está de olho em você, que não importa o que você faça, Ele está aí observando você, que você foi criado para estar com Ele. Você quer ser um ser humano realizado. Busque essa realização em Deus. Busque se satisfazer em Deus. Não viva como os mundanos que vêm reclamando da segunda-feira, que vêm reclamando da vida. Não, irmãos. Existe uma vida após essa, sabe? E você devia acordar na segunda-feira se preparando para essa vida. Então o apóstolo Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo, o que ele diz aqui? 1 Coríntios 15, eu vou pedir que vocês leiam. 1 Coríntios 15, verso 19. 1 Coríntios 15, verso 19. Diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança está apenas nessa vida, somos infelizes. Mas se você crer que existe uma vida após essa, você acorda com umas expectativas que você diz, pô, o que eu não tenho aqui, eu terei lá. Eu terei na eternidade. Você não vai reclamar se você for um deficiente físico, se você for cego, se você for... Seja lá o que você tiver. Seja qual o problema que você tiver enfrentado. Seja lá o que você não tem nessa terra, você sabe que você vai encontrar. Isso no céu, tudo. A vida tem sentido, o sentido dela é essa. Queria que encontraremos aquele que nos criou. Olha, não tem como a vida de um ser humano sem ser feliz. Não tem esperança. Se tiver alguma enfermidade, ele acha que vai morrer com aquilo e nunca vai ter uma boa saúde. Mas um crente que sabe que existe um céu, ele sabe que não importa quão deformado, quão mal seja o seu corpo, em breve ele será glorificado juntamente com Cristo. Terá um novo corpo, um corpo saudável, um corpo puro. Ele vai viver com essa expectativa, irmãos. Então, Paulo ele falou em Filipenses, para nos encorajar, ele fala assim, mas a nossa pátria, ela está no céu, não aqui, a nossa pátria está no céu. Também nós aguardamos o Senhor da glória, sabe? Você fala, não importa qual o mal, não importa quantas lágrimas eu derramo aqui nesse mundo, haverá um dia que eu serei consolado. O próprio Cristo vai enxugar as lágrimas do meu rosto. Isso é maravilhoso, a vida passa a ter um sentido, a vida se torna feliz. Quando você estiver sozinho, você sabe que realmente você não está sozinho. Porque existe um Deus que está aí com você. A vida tem sentido, irmãos. Paulo fala, olha, nós aguardamos uma nova terra. Nós aguardamos o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, diz assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha aqui. Então Deus preparou coisas boas para você. Sabe? Olha que coisa boa. Agora fala assim que nem os teus olhos viram, nem os teus ouvidos ouviram. Porque Deus preparou. Não importa quantas coisas boas você já ouviu nesse mundo. Elas não são mais boas do que aquilo que Deus preparou para dar para você. Entendeu, Gabriel? Então, irmãos, em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 13, diz assim,
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. A gente se torna esperançosa. Nós aguardamos, não importa se esse mundo for destruído, se houver outra guerra, isso não importa. Não importa se danificar o meu corpo, não importa. Nós não damos esperança nesse mundo. Nós aguardamos uma nova terra, um novo céu. A vida se torna bela. Você começa a olhar para o céu e fala, caramba, hein? Um dia eu estarei aí, um dia eu estarei mais alto que as estrelas. Haverá um dia que você vai estar numa altura mais elevada que as estrelas. Às vezes eu fico a olhar para o céu e falo, meu Deus, está próximo. Fico a olhar para o céu. Fico a olhar para isso. Eu me imagino no céu. A vida se torna bela desse modo. Amanhã, quando anoitecer, hoje, vem para o céu e se imagina, você e Cristo. Olha, eu gosto de observar o céu porque eu fico pensando em casa, sabe? É maravilhoso isso. Ele se torna bela, esperançosa. Você fala, olha, tudo isso um dia vai acabar. Tudo. A vida em si, ela é bela. Então Paulo diz assim, 1 Pedro 2,11, amados, penso-vos como os peregrinos e forasteiros que vos abstêm das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Então ele fala assim, olha, penso que vocês se abstêm dos prazeres carnais, porque vocês não foram criados para isso, vocês não foram criados para a imundícia, vocês foram criados para pensar na eternidade. Ele fala, pensem como peregrinos, como pessoas que estão aqui de passagem. Você está de passagem aqui, não tenta guardar muita coisa, você não vai levar nada. Às vezes quem vai desfrutar de tudo que você vai guardar são aqueles que vão vir depois de você. Então, eu falo para vocês hoje, desfrute da vida com o Criador, aproveite o máximo com a sua família. Se você quiser ser um humano bem formado, ser um humano com prestígio, se esforce, dá o máximo que você puder, mas lembre-se de algo, tudo na sua vida não terá sentido se você não tiver o Criador dela. Eu nunca incentivei as pessoas a deixarem de desfrutar das coisas da terra, não. A verdade é que elas não vão te satisfazer. Goste delas se você quiser experimentar, porque no céu você não vai experimentar essas coisas, não vai ter uma boa feijoada, uma boa Coca-Cola, não vai ter. Mas disso aqui. Graças a Deus. Vai ter algo maior, vai ter um maná, pensou? Você pensa naquele dia que você não vai precisar ver nenhuma luz, porque o próprio Cristo será a tua luz. Não vai precisar, você nunca vai mais se sentir sozinho, porque Ele estará acompanhando a sua alma. Você nunca vai precisar de ninguém. Não conheceremos apenas Cristo por mistérios, mas conheceremos Ele como Ele é. Assim como Ele é, nós o veremos. Coisas maiores nos esperam, irmãos. Não perca o sentido da vida. Não perca a esperança de viver. Muitas pessoas têm planos em ter a sua própria vida, ficam desesperançosas com a vida. Não, a vida é boa, existe um Criador, viva para Ele, entrega-se a Ele. Nele há tudo o que você precisa, procura e muito mais. Amém, irmãos? Eu vou terminar dizendo para você algo. Você tem um vazio no seu coração no formato de Deus. Só Ele, mais ninguém pode preencher. Ao invés de colocar dentro do seu coração todos os planetas, todas as galáxias, todos os oceanos, toda a riqueza, todas as belezas, todos os perfumes mais cheirosos, todos os quadros mais belos, nunca vão satisfazer o teu coração. Mas só Cristo, o coração tem desejos eternos, e só Cristo é eterno e pode satisfazê-lo. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa noite e meditar sobre isso que você ouviu.